Pegando aí o livro de vocês, tá? No final eu faço a frequência. Faltando ainda muita gente, né? No final, Caio. Final, a tia faz a frequência. Final, tá, meu anjo? Ainda bem que você escuta tudo bem direitinho e é atencioso. Prestou atenção bem direitinho, que a tia Marília pediu para anotar no final. Pronto, todo mundo com o livro em mãos. Nós paramos aí na 187, né? Nós começamos a falar sobre o sistema excretor. Oi, Clarissa, tudo bem? Nós começamos a falar sobre o sistema excretor, mas nós não concluímos. Nós só fizemos algumas observações relacionadas. Então, vamos lá. Começando, né? Então, só recapitulando aí na página 186. Nós falamos a respeito do sistema excretor, nós vimos que o nosso organismo, ele acaba absorvendo os nutrientes que são ingeridos, né? Ele acaba absorvendo o que é... Você está recapitulando? Só um pouquinho, porque nós paramos na 187. Pois não é, Caio? Quando for pertinho, aí eu peço para vocês colocarem, tá? Porque vocês ficam colocando agora e me desconcentram. Eu fico olhando e acaba que eu me desconcentro, viu? Então, nós vimos que o nosso organismo ele acaba absorvendo os nutrientes, né, dos alimentos que nós ingerimos, e nós vimos também que o que não é absorvido pelo nosso organismo, que são chamados de resíduos, acaba sendo expelidos, ou seja, o nosso organismo tem a capacidade de absorver o que é positivo, o que é bom para a manutenção das células de todo o nosso corpo, e o que não é necessário acaba sendo secretado, né? Sendo colocado para fora do nosso organismo, em outras palavras, tá? Só um minutinho. Ok. Tá? Então, nós vimos aí que quando nós... Página, João Vitor, nós paramos na 187. Nós vimos aí que algumas atividades, por exemplo, quando nós corremos, quando nós estamos brincando, fazemos algum tipo de atividade física, nós começamos a transpirar, né? Nós perdemos líquido. E, consequentemente, nós sentimos mais a necessidade também de beber água. Assim como no período frio, nós não ingerimos tanta água porque não sentimos vontade, porém a gente fica com mais vontade de frequentar o banheiro devido à frieza, né? Volta. Pessoal, coloca o número só no final, por gentileza. No final, que eu estou querendo dizer é quando estiver faltando 5 minutinhos, aí eu peço para vocês começarem a colocar os números de vocês, tá bom? Porque vocês colocando agora me desconcentra um pouco, tá? Me desconcentra um pouco, ok? Obrigada. Página 187, para quem está ainda perguntando. A única coisa que eu estou falando foi o que nós já falamos na aula passada, só recapitulando algumas informações, tá? Aí nós vimos que algumas substâncias, elas são absorvidas e outras acabam sendo eliminadas pelo nosso organismo. Aí nós vimos aí na página 187, o exemplo do álcool. Quando pergunta aí, o que acontece com o álcool ingerido? Nós paramos nessa parte aí, onde foi até lido pelo João Vitor, isso aí, né? Que o álcool,
As pessoas que ingerem álcool, consomem álcool, né? Acaba que essas pessoas, elas sentem mais vontade de ir ao banheiro, por quê? Porque o álcool, ele faz aí uma função, tipo, diurética, né? Primeiro, porque ao ingerir álcool, ele acaba atingindo primeiro o sistema nervoso, né? Por isso que as pessoas que consomem álcool, elas perdem um pouco dos seus reflexos, né? Perde um pouco do reflexo. Então, o álcool ele acaba atingindo primeiro o sistema nervoso e depois ele acaba sendo aí absorvido pelo fígado, né? E o fígado acaba transformando este álcool aí numa espécie numa gordura, né? O que é ficar boba? Não entendi. Boba, agindo de maneira estranha, diferente, desastrada. Ah, sim, está se referindo à pessoa que consome álcool, né? E isso, a pessoa acaba que ela perde os reflexos. Pode ser uma pequena quantidade, mas o álcool acaba interferindo nos seus reflexos. Por quê? Porque o álcool acaba atingindo o sistema nervoso. E isso daí faz com que a pessoa perda um pouco como você disse aí, no caso aí fica boba, perda um pouco da noção, dependendo da quantidade de álcool ingerido, né? Dependendo da quantidade de álcool ingerido, ela pode perder a noção, ela pode ficar com atitudes diferentes, ela pode perder, como eu falei, os reflexos, tá? Mas aí, voltando para a questão relacionada ao sistema excretor, só para vocês perceberem a relação de que isso, vocês já entenderam essa parte, tá? Então, assim, só para vocês entenderem essa parte aí relacionada ao álcool, porque o álcool, ele provoca uma desidratação, tá? O consumo de álcool, a pessoa que consome álcool, ela acaba sentindo mais vontade de ir ao banheiro, como eu já tinha falado para vocês. Por quê? Porque funciona aí como uma diurese, né? Então, a pessoa acaba produzindo mais urina, então, consequentemente, acaba sentindo mais necessidade de ir ao banheiro, tá? Então, isso aí acaba desidratando mais rápido o organismo, certo? Então, o álcool acaba fazendo isso daí com o organismo da pessoa, certo? Aí Tia, nós o fígado ele não tem a função quer dizer que o fígado tem a função de transformar o álcool ingerido em gordura, só que em excesso isso também pode causar vários outros problemas, né? Pode, porque o álcool em excesso ele acaba atingindo o fígado de uma forma mais, digamos assim, drástica, né? Pode trazer sequelas. Isso, uma forma mais agressiva. A pessoa que ingere álcool com frequência, ela pode prejudicar o seu fígado, porque o fígado ele acaba ficando debilitado, tá? E ela pode desenvolver algumas doenças relacionadas aí ao fígado e pode vir até a falecer. Entendi, Miguel, entendi. Entendi o que é que você quis dizer. Mas é justamente o que eu estava falando. Como o álcool atinge o sistema nervoso, a pessoa acaba fazendo como você colocou aí. Fica com bobagem, né? Ela acaba falando coisas às vezes sem sentido, ela perde um pouco da noção, ela perde um pouco do reflexo, tá? Então, isso daí é por quê? Porque o álcool acaba atingindo o sistema nervoso, certo? Depois que ele atinge o sistema nervoso, ele é absorvido aí pelo fígado, transformado em gordura, podemos dizer assim, né? Só que ele, em excesso, ele pode trazer algumas doenças ao fígado, doenças porque acaba prejudicando, trazendo doenças hepáticas ao fígado. Pronto, já entenderam. Agora, dando continuidade, nós paramos no finalzinho, último parágrafo da 187, onde diz assim: os principais produtos de excreção do homem e os seus respectivos sistemas são. Aí, página 188, dando continuidade. Aí nós temos aí urina, suor e gases, tá? No caso, a urina é o sistema urinário, o suor, as glândulas sudoríparas e as gases, sistema respiratório, certo? Esses aí são os principais
são os principais produtos de excreção do homem, tá? Suor, urina e gases. Aí nós temos aí as excretas. Os seres vivos, ao realizar o metabolismo das proteínas, geram produtos nitrogenados, certo? Que tipo de produtos nitrogenados são esses daí? Nós vamos ver mais adiante, como, por exemplo, a amônia, o ácido úrico, tá? Então, essas substâncias, elas precisam ser eliminadas pelo organismo. Repetindo, e vocês acompanhando aí, os seres vivos, ao realizar o metabolismo das proteínas ingeridas, né? As proteínas que você ingeriu, ao realizar o metabolismo das proteínas, geram produtos nitrogenados. Essas substâncias, elas acabam sendo eliminadas pelo nosso organismo, seja através da urina, do suor ou das gases. Ou dos gases, no caso, desculpa. Certo? Pessoal, tia, esses nomes que a senhora acabou de citar são praticamente os resíduos que não servem mais. Isso é o que é eliminado. Quer falar ainda alguma coisa, Thay? Nada. Não? Então, a amônia e o ácido úrico, né, tia? E isso nós já tínhamos até falado na aula passada. A ureia, ácido úrico, a amônia são eliminados. Assim como nós vamos ver mais na frente creatinina, se eu não me engano. Também vai ser. São substâncias que são desnecessárias, elas acabam sendo eliminadas através ou do suor, ou da urina, ou através dos gases, tá? Continuando. Aí, ó, dependendo do grupo animal, há aquele que predomina em relação aos outros. Por exemplo, nos peixes, o que é eliminado aí? A maior quantidade de amônia. Já nos répteis é o ácido úrico, tá? Isso vai depender do grupo animal, certo? Aí agora, chegando aí no sistema urinário. O sistema urinário, como nós já havíamos falado, tem a função de quê? De filtrar o sangue e tirar aí, digamos, as impurezas, tá? Daqui a pouquinho, Clarice, é só um minuto. O sistema urinário, ele tem justamente essa função. Ele filtra o sangue, todo o sangue do nosso organismo é filtrado através aí dos nossos rins, né? Nós possuímos 2 rins, que mede em torno de 11 centímetros, um do lado direito, outro do lado esquerdo, certo? Eles filtram em média 1.000 litros de sangue por dia. Nossos rins, eles filtram em média 1.000 litros de sangue por dia, tá? Nosso sangue, ele é filtrado através dos rins. Então, a função do sistema urinário é justamente a filtragem desse sangue e retirar, né, desse sangue as substâncias que são tóxicas, ou seja, as substâncias que são desnecessárias que podem causar algum dano ao nosso organismo. Então, os rins, o nosso sistema urinário tem esse papel aí, tá? Mas nós vamos ver que não é só os rins que fazem parte do sistema urinário. Temos aí os uréteres e temos também a bexiga urinária, faz parte do sistema urinário, que é o que nós vamos ver agora a partir deste momento, tá? Alguma pergunta? Não? Então pode, Clarissa. Página 188, meu anjo. Usar uma máscara. O sistema urinário é formado por um conjunto de órgãos e estrutura com função de filtração do sangue e eliminação de substâncias tóxicas e em excesso no organismo. Pode continuar. O sistema urinário é composto de rins, uréteres, bexiga urinária, uretra, rins, órgãos pares com a forma de um grão de feijão. Situam-se na cavidade abdominal, uma de cada lado da coluna vertebral. Tem uma cor marrom avermelhada e comprimento de aproximadamente 11 centímetros. Pelos rins de uma pessoa saudável, passa diariamente mais de 1.000 litros de sangue, que será filtrado por milhões de unidades microscópicas chamadas nefrões, como produto
produto final, aproximadamente 1,5 litros de resíduos é excretado na forma de urina todo dia. Parou aí só um minuto. Ureteres. Eps, parou aí só um minuto. Stop. Só um minutinho, obrigada. Deixa eu ver aqui. O que é que o Miguel tá colocando aqui no chat? Sim, Miguel, com certeza. Muitas pessoas que consomem álcool, apesar da gente saber que faz mal, acabam bebendo em grande volume e causando danos à própria pessoa e às vezes prejudicando quem está, quem convive com essas pessoas. Né? No caso aí, essas pessoas sabem os danos que tem o consumo do álcool, porém elas continuam a consumir, né? É algo que é um pouco difícil de a gente conseguir entender, né? Por que você consome algo que lhe faz mal, né? Voltando aí, então, como a Clarissa leu, o sistema urinário tem a função de filtrar todo o sangue e eliminar as substâncias desnecessárias do nosso organismo e as substâncias que estão em excesso, né? Ela leu aí a parte relacionada aos rins, como eu já tinha falado para vocês, nós possuímos dois, um direito e um esquerdo, porém, existem pessoas que nascem apenas com um rim e elas conseguem sobreviver, conseguem viver normal, tá? Só que tendo que preservar esse órgão. Outra coisa que foi falada aí por ela, a respeito da coloração, né, que é uma cor marrom avermelhada, o comprimento, como eu já tinha falado para vocês, é aproximadamente 11 centímetros, tá? E ele faz aí esse processo aí de filtragem do nosso sangue. Acaba que filtra em média aí 1.000 litros 1.000 litros de sangue, né? Mais de 1.000 litros de sangue. É filtrado todos os dias no nosso sangue e os rins fazem esse processo. Pessoas que têm problemas renais, que necessitam De transferência de rim. Pessoas que têm problema nos rins, que nós chamamos de problemas renais, e já está num quadro avançado, muitas vezes ela precisa fazer hemodiálise, ou seja, ela precisa recorrer a um mecanismo do qual vai fazer essa filtragem, visto que os rins não estão mais fazendo este papel. Como assim, tia? Ela vai ter que utilizar de um aparelho para começar a filtrar o sangue dela? Isso. Só um minutinho que eu falo já contigo. Deixa eu só olhar aqui o que o Miguel colocou. Tia, além dos rins, existem outros órgãos que podemos sobreviver sem ele? Não, preste atenção. Não é que você vai sobreviver sem os rins. Nós temos dois, tá? Nós temos dois. E existem pessoas que nascem não desenvolvem os dois, tá? E conseguem viver com um rim. Agora deixa eu só olhar aqui. O que é que o Caio botou abaixo? Dá para viver com um rim, tá? Você apenas com um rim, dá para você viver normal, ter uma vida normal. Só que você vai ter que ter cuidado para preservá-lo. Respondendo agora o time, espera aí só um minuto. Não. Deixa eu só ver aqui uma coisa. O que vocês estão colocando está subindo aquele jeito, eu não estou visualizando, porque eu aumentei a tela. Deixa eu ver o que a Letícia botou. Sim, também tem, Letícia. Nós possuímos dois, o lado direito e o lado esquerdo. Dá para viver sem outro órgão, sem ser o fim? Que fim? O que eu estou querendo que vocês entendam é que nós possuímos dois rins. Então, existem pessoas que, às vezes, não tem algum problema em um dos rins e ela continua a viver com o outro continua a trabalhar, certo? Porém, ele vai trabalhar mais, né? Que o papel que era para ser realizado por dois acaba sendo desenvolvido só por um, tá? Mas ela consegue viver. Agora, tem casos em que a pessoa
já está com o quadro comprometido, os dois rins. Então, acaba que ela tem que recorrer ao tratamento de hemodiálise, onde uma máquina, viu, Taima? Onde uma máquina vai fazer esse processo de filtragem do sangue, tá? E isso daí, um paciente que faz hemodiálise, ele tem ele praticamente, ele fica impossibilitado de realizar várias atividades, inclusive de trabalhar, porque acaba atrapalhando, devido que toda semana, né, ele tem que ir, podemos dizer assim, em dias alternados, ele precisa fazer o acompanhamento e precisa fazer essa filtragem, tá? Agora Então deixa eu quer só dizer olhar. que ele deve ir para um hospital filtrar o seu sangue semanalmente? Semanalmente, não, podemos dizer em dias alternados. Digamos, hoje ele vai, amanhã ele não vai, vai no outro. Um dia sim e outro não, pronto. Se tu entende melhor dessa forma. E assim outro não. Também, Letícia, só porque tu falou do pulmão, dificulta sim. Se eu Pedro, Marcel, continuo, nós estamos na página 189. Não, é porque eu estou olhando aqui o que é que vocês estavam escrevendo no chat, tá? Então, time e o restante dos amigos. A pessoa que já tem os dois rins comprometidos, no caso, ela vai fazer um processo, como eu já falei, chamado de hemodiálise, onde ela vai procurar uma clínica de diálise e esse sangue ele vai ser filtrado por uma máquina, tá? Quando eu digo dias alternados, ela vai ter essa pessoa, por isso que eu te falei, a pessoa que tem problemas renais e faz hemodiálise, ela não consegue mais trabalhar. Por quê? Porque ela fica com as suas funções, de certa forma, limitada, devido a ela ter que fazer esse procedimento de hemodiálise, que ocorre em dias alternados, como eu tinha falado, um dia sim e outro não, por exemplo, tá? Alguma coisa até aqui? Ou posso continuar? Podemos continuar? pode continuar, tia. Pode? Pois então continue, Clarissa. Ureteres, par de canais condutores que transporta a urina dos rins até a bexiga urinária. Bexiga urinária, bolsa muscular elástica e oca, que tem a função de armazenar a urina. A bexiga urinária retém a urina temporariamente, até que o volume dessa substância alcance cerca de 300 ml. Em seguida, entrando em ação sensores nervosos sempre na parede de bexiga, que passa a enviar mensagem ao sistema nervoso, fazendo com que tenha vontade de urinar. A capacidade máxima da bexiga urinária é de 700 a 800 ml. Ela é menor nas mulheres do que nos homens, devido à localização do útero, que ocupa o espaço imediatamente acima dela. Termina essa partezinha da uretra. Uretra é a porção final do sistema urinário. Por ela, a urina é eliminada do organismo. No homem, a uretra tem um comprimento de cerca de 18 centímetros, ao passo que na mulher a uretra tem aproximadamente 3 centímetros. Ok, parou daí. Ó, no caso aí, como eu já tinha falado para vocês, o sistema urinário é composto dos rins, aí nós temos aí os uréteres, temos a bexiga urinária e temos a uretra, né? Como foi lida pela Clarissa. E as uréteres são os canais que ligam os rins à bexiga urinária, né? Isso, deixa eu ver que tem ali na imagem, até do lado, na página 188. Nós temos aí, ó, a imagem dos rins. Tá conseguindo ver? Achou? Achou, né? Claro. Aí do lado. Aí do lado, né? Aí nós temos, ó, os rins,
Aí em cima, ó, essa partezinha marrom, um lado outro do outro. Aí nós temos o uréter, né? No caso aí, são dois, né? O lado direito e o lado esquerdo. E leva o líquido já filtrado aí, dos rins até a bexiga, tá? Na bexiga, essa armazenagem aí de líquido com justamente essas substâncias que são desnecessárias para o nosso organismo ficam armazenadas aí na bexiga por um tempo, como foi lida aí pela Clarice também, pode ter em torno de 300 ml, mas pode ser armazenado até 800 ml de líquido, né, dentro da bexiga urinária, até que chega um momento em que a bexiga, ela dá sinais, digamos assim, para o nosso sistema nervoso, indicando que é o momento de esvaziá-la, né, que é quando nós sentimos a necessidade de urinar. Fala, Carmen. Tia, a uretra é simplesmente por onde a urina é eliminada, né? Ela Isso, segue todo esse processo do sistema e quando chega na uretra, ela é eliminada. isso, E vai para fora do nosso corpo. isso mesmo, tá? Alguma outra dúvida? Alguma outra pergunta, Carmen? Alguma coisa, colegas? Miguel? Tá tranquilo, né? Ok. Aí nós vamos falar um pouco agora, dar continuidade a respeito da filtração renal, tá? Por onde é que passa, o que é que acontece, certo? Maria Clara. Filtração renal. Quando examinados em microscópio, os néfrons apresentam duas regiões, denominadas de glômerulo de Melvin e túbulos. Glômerulo de Melvin, estrutura formada por um aglomerado de capilares originados das arteriolas aferentes, que são ramificações da artéria renal. Esses capilares se unem, formando vênulas e, posteriormente, a veia renal. A função desses capilares é filtrar o sangue. Túbulos são coletores que absorvem substâncias úteis ao organismo, lançando-as na corrente sanguínea, ao mesmo tempo que eliminam as substâncias residuais, transformando-as em urina. Continua, tia? Pode continuar. Pode continuar. Observe a seguir o esquema de um néfron. As regiões numeradas mostram as estruturas e o funcionamento dessas unidades pequeníssimas. Ou algum... Só até aí? Não, pode continuar. Pode continuar. Um tubo contornado distal. Reabsorção de água, sais, glucose, aminoácidos, etc. E descarte de algumas substâncias e íons. 2. Túbulo coletor de urina. Coleta e condução da urina para os cálices e bacinetes. 3. Capilares. 4. Alça de Henle. Reabsorção de água. 5. Glômerulo de Melvin. Filtração. 6. Sangue de retorno para a veia renal. 7. Arteriola aferente, proveniente da artéria renal. 8. Cápsula de Bowman. Contém o filtrado Glomérular. 9. Tubo contornado proximal, reabsorção de água e sais. Agora que você conheceu o sistema, vamos entender seu funcionamento. No caso aí, é só para vocês observarem tudo quanto existe, né, no sistema urinário, digamos assim. Quais os órgãos, quais as suas funções, tá? Então, mesmo mesmo os líquidos, o sangue sendo filtrado nos rins, depois dele filtrado nos rins, ainda tem a possibilidade de ser absorvida alguma substância que seja necessária para o funcionamento do nosso organismo. Até que, nessa filtragem aí,
é retirado todas as substâncias tidas como tóxicas, que são, digamos, as substâncias impuras, são retiradas e são eliminadas através da urina. A filtragem nos rins. Então, ele tem a função de filtrar, eliminar e reaproveitar, que é levar o que ainda serve para a corrente sanguínea. Isso, podemos dizer dessa forma. Porque a filtragem nos rins, né, do sangue, então, teve a filtragem, o que foi tido como resíduos, né, como impurezas, podemos também usar esse termo, vai ser eliminado, vai ser levado pela uretra, ou melhor, pelos uréteres, desculpa, até chegar à uretra, até chegar à bexiga, até chegar à eliminação, né? Então, há um aproveitamento máximo de substâncias dentro do nosso organismo, até chegar o momento delas serem, do que não é necessário, do que é desnecessário, no caso, ser eliminado pelo nosso organismo. Tá? Então, isso aí, esse quadro aí do néfron, é só mesmo para vocês observarem qual a função, o que é desempenhado dentro desse sistema, certo? Agora nós vamos ver aí a formação da urina. Por quê? Porque a urina aí nós temos aí 3 etapas, tá? Que é justamente a filtração, quando começa a ser filtrado aí pelos rins, né? Os rins começam a fazer o processo de filtragem do sangue e eliminando aí, separando, podemos dizer assim, as impurezas. A reabsorção e a secreção, tá? São 3 etapas aí que estão relacionadas à formação da urina. A filtração, a reabsorção e a secreção. A filtração feita aí pelos rins, a reabsorção é quando é reabsorvido, digamos assim, substâncias como, por exemplo, a água, que é bastante útil para as nossas células, para o nosso organismo, a água, a glicose, tá? Aminoácidos, que são também necessários para o nosso organismo. Então, essas substâncias, elas acabam aí sendo absorvidas, né? Reabsorvidas na segunda etapa. E a terceira etapa que nós temos aí é o que nós chamamos de secreção, ou seja, é a urina propriamente dita, né? Quando aí já tem ocorrido a filtração, a reabsorção, aí o que sobrou de tudo isso aí é o que nós chamamos de urina. Neste caso aí já vai com substâncias como nós vimos lá no início, que é a amônia, ácido úrico, ureia, né? São substâncias que são eliminadas através da urina, tá? Então, quer continuar, Maria Clara? Tia, posso continuar? Pode. Aqui. A formação da urina. A urina do ser humano é formada em 3 etapas, que são filtração, reabsorção e secreção. Quer que eu leia a tabela ou já passo para a primeira etapa? Não, pode passar para a primeira etapa. Ok. Primeira etapa, filtração. Nessa etapa, o sangue sai das artérias e penetra nos capilares do glomérolo de Melfi, glomérolo renal, sob alta pressão, forçando a saída do plasma sanguíneo para a cápsula de Bowman, cápsula renal. Esse plasma é conhecido como filtrado glomerular e é constituído por água, ureia, ácido úrico, creatina, sais minerais, glicose e aminoácidos. Segunda etapa, reabsorção. O líquido filtrado é transferido da cápsula de Bowman para os túbulos renais. Passado o túbulo contorcido proximal, o filtrado passa pela alça de Henle, onde substâncias úteis como água, glicose, aminoácidos e alguns minerais são capturadas e reconduzidas de volta à circulação sanguínea. Terceira etapa, secreção. O líquido restante, contendo parte da água não reabsorvida, ácido úrico, ureia, amônia, creatina e alguns minerais, já pode ser chamado de urina. Esse líquido, então, passa pelo túbulo contorcido distal, que leva a um canal coletor que acumula a urina proveniente de diversos néfrons, finalmente lançado na pelve renal. Pronto. Aí, Márcio, a página 191, tá? Para você que entrou agora. Aí é o que eu tinha acabado de falar para vocês, tá?
Essas 3 etapas é até formar aí o que nós chamamos de urina, tá? Na primeira, a filtração, o sangue ele vai ser filtrado, aí o que acontece? Nessa filtragem, o que são resíduos vão ser eliminados, vão ser levados até a uretra, os uréteres no caso, né? Pelos uréteres vão chegar até a bexiga, ficam armazenados durante um tempo na bexiga, até que a bexiga ela manda informações, comandos, digamos assim, para o nosso sistema nervoso, a fim de que a gente consiga a sentir aquela necessidade de ir ao banheiro, em outras palavras, tá? Então, primeira etapa, filtração, filtragem nos rins, né? Os rins fazem esse papel de filtração. Segunda etapa, a reabsorção, ou seja, quando esse líquido ele é filtrado, ele é transferido para a cápsula de Bowman, e nessa cápsula, o que é que acontece? Ainda vai ser aí reabsorvido substâncias que são importantes, como, por exemplo, e foi lido até nesse instante, como, por exemplo, a água, é algo importante, é uma substância útil ao nosso organismo, às células do nosso organismo, então, a água, ela vai ser reabsorvida aí, assim como a glicose, aminoácidos, vão ser absorvidos, e alguns minerais também são absorvidos nessa etapa, tá? E acabam voltando para a nossa corrente sanguínea. Eu bebo em 24 horas, o que, meu bem? Esclareça melhor. Água, você bebe água? Bastante água? O correto é que, em média, nós devemos consumir em torno de 2 litros, no mínimo, por dia, tá? 2 litros no mínimo. Só que não é você, por exemplo, agora eu não tomei água, vou pegar 1 litro e beber de uma vez, né? Beber rapidamente esse litro. Não é assim também que funciona. Por quê? Porque se você pegar 1 litro de água e ingeri-lo agora, de imediato, você vai também sobrecarregar um pouco o trabalho dos seus rins. Então, o correto é que você beba essa água durante todo o dia e não em um único momento. Taimo, não existe um máximo, né? Nós falamos sempre em um mínimo de 2 litros para você consumir, não um máximo, tá? O máximo é o que o seu organismo conseguir aguentar. Vai depender do que você conseguir aguentar, tá certo? Se você conseguir aguentar ingerir. O mínimo para a gente seria 2 litros por dia, sendo que esses 2 litros é dividido ao longo do dia, tá? Por gentileza, vão colocando o número de vocês e a turma, tá certo? Eu estou olhando aqui, falta 1 minuto. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Maiane, 4. No teu caso, Isabelle, você tem que ingerir mais água, tá? Se você está dizendo que mal bebe água, o correto é que você consuma mais água, porque pode prejudicar o funcionamento dos seus rins se você beber pouca água. A água, ela ajuda bastante no trabalho dos rins. Então, se você não ingere água, se você não consome, ou consome pouca água, você vai fazer com que seus rins, ele acabe trabalhando mais, eles acabam trabalhando mais, tá? O que não é bom. Então, você tem que ingerir mais água. Agora, lógico, se você observa
que você está frequentando o banheiro com várias vezes durante o dia, mesmo bebendo pouca água, mas você está indo ao banheiro várias vezes, então já é um sinal de você procurar um médico, pode ser algum problema. Se você tem dificuldade de urinar, sente dor ao urinar, pode ser uma infecção urinária, então você também já deve procurar um médico, certo? Gente, por gentileza, quem colocou seu nome, coloca só uma vez, tá bom? Não coloca várias vezes, só uma vez. Oi, Gabriel, tudo bem com você? Professor Carlos já chegou. Tchau, gente. Saiu. Ele chegou e saiu. Oi.